Mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável está de volta. Neste nosso último programa, estamos falando sobre semiárido. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, está conosco o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, Eliseu Pereira de Lucena. Eliseu, a gente falava sobre diversidade de ecossistemas do semiárido. A caatinga é o ecossistema que predomina no semiárido nordestino? Sim, a caatinga, no caso, ele predomina sobre os demais ecossistemas. A gente pode citar, por exemplo, exemplificar da seguinte forma. O estado do Ceará, toda a área do estado, a caatinga ocupa 70%. Já o semiárido, ele ocupa 86,8%. Então, essa diferença de 16,8% é justamente de outros ecossistemas, como Mata Atlântica, Cerrado, Restinga e Manguezal. O que diferencia a caatinga do deserto? Bem, quando a gente fala em caatinga, no ecossistema caatinga, nos vem em mente um ambiente que esteja em equilíbrio. Já quando você fala em deserto, é a consequência da degradação desse ecossistema. No caso aí a caatinga, após a ação, seja uma ação danosa, seja do clima ou humana, pode provocar a desertificação, como ocorre nos municípios aqui do estado do Ceará, como Jaguaribe e Irauçu. Professor, a gente faz uma pausa na entrevista para exibir uma reportagem que trata de um tema recorrente para quem vive na Caatinga. É a falta de água no período de estiagem. Hoje, quase 80 municípios do Ceará estão dependendo de carro-pipa para se abastecerem. Há 2 anos, em novembro de 2008, os números eram praticamente os mesmos. A equipe da TV O Povo relatou essa situação numa visita ao município de Caridade, a 100 quilômetros de Fortaleza. Vamos ver a reportagem. Restam pedras por onde o rio passou um dia. O solo rachou e o gado tenta sobreviver no pasto quase sem verde. É esta a triste imagem das estradas carroçais que levam aos vários povoados do município de Caridade que sofrem com a seca. São 19 quilômetros da cidade até a localidade do Batoque. O animal, que quase não tem o que comer, reúne forças para carregar mais de 50 litros de água do rio, quase seco, até a casa de seu José. Todo dia é esse mesmo percurso, esse mesmo caminho para pegar água? Todo dia. A situação está difícil. Tá difícil. E o pior, não serve para beber nem para cozinhar. É utilizada para lavar louças, roupas, já que não existe água encanada nem sistema de esgoto. O drama é o mesmo na casa de seu Antônio, semblante sofrido que aparenta bem mais de 59 anos. Quem contava com a agricultura para sobreviver, luta agora para ter pelo menos água para o consumo. A gente gasta para gastar, cozinhar, beber é da cisterna, do carro-pipa, Agora para lavar as coisas é do rio ali. Nestes potes, a água do rio é usada para limpar a casa. É a água que ainda resta da última vez que o carro-pipa veio aqui, há quase 2 meses. Aqui na localidade do Batoque são 19 famílias na mesma situação de seu Antônio. Eles aguardam o retorno do carro-pipa para o abastecimento das cisternas, na esperança que no próximo ano São Pedro seja mais generoso, já que desde 2007 a seca vem castigando os moradores da região. São muitas famílias atingidas pelo problema. No nosso percurso de volta, encontramos um carro-pipa em direção a outra localidade. Os veículos, que têm capacidade para transportar 14 mil litros de água, são abastecidos no açude de São Domingos. É esta água que os moradores tanto economizam, mas que não tem chegado ao Batoque. É difícil e a previsão que a gente vê é que até dezembro é essa, piorar cada vez mais. Mas vamos levando do jeito que é para ser, A situação está crítica nesses locais? Muito crítica mesmo. O pessoal, quando a gente chega, Ave Maria, é uma alegria grande, porque a água de qualidade que nós temos aqui, E é desse jeito. Caridade, a 100 quilômetros de Fortaleza, é um dos 71 municípios cearenses onde existem pessoas que dependem dos carros-pipa para sobreviver. A distribuição da água está sendo coordenada pela Defesa Civil, mas a Secretaria de Agricultura do município reconhece que às vezes não é suficiente. É enviado ofício à Defesa Civil para que haja mais inclusões de carradas e chegar para não faltar a essas pessoas. E nós
pensamos que ao chegar a 2009 possamos ter um bom inverno e as coisas melhorar com abundância. Eliseu, é muito comum a gente ver na Caatinga esses caminhões-pipas distribuindo água, mas que nem sempre chegam a todas as regiões, né, que precisam. Existem maneiras mais eficientes de lidar com a escassez de água nessas regiões no Nordeste? Sim, existe. Nós poderíamos iniciar com a construção de mais cisternas, né, para coletar água das chuvas. Também poderíamos fazer construção de barragens subterrâneas, barreiros. Poderíamos fazer perfuração de poços artesianos naquelas regiões onde tenha aquífero rico. E poderíamos também fazer perfuração de poços amazonas em áreas que não seja possível o artesiano. Também pode ser feito a interligação entre as bacias, né, de tal forma que perenize os rios do estado do Ceará e quem sabe até do Nordeste, que é a grande objetivo, no caso, da transposição do São Francisco, que é perenizar esses rios existentes no semiárido. O que a chuva é capaz de fazer num ambiente como esse? Bem, no caso aqui do semiárido, as chuvas ficam concentradas em um pequeno lapso de tempo, em torno de 95% dessas chuvas, de tal forma que ela é danosa para o solo, provoca a erosão. Também nós temos que levar em conta que o solo é raso, né? E a chuva, quando cai, uma grande parte dela, ela corre superficialmente e um pequeno percentual é armazenado, porque, como eu disse, o solo é raso, então a reserva hídrica é baixa. Eliseu, quais são as formas de degradação da Caatinga que podem provocar desertificação? Bem, o principal motivo é justamente o desmatamento, né, para a utilização dos vegetais como lenha, principalmente nas olarias. Mas também a questão da caça indiscriminada, né, são efeitos danosos, no caso, nesse ecossistema. Isso, intensificando a cada ano, né, pode levar esse ambiente à degradação, e essa degradação pode levar a essa desertificação. Existe alguma garantia legal de proteção da Caatinga? Bem, específico não, mas nós temos o Código Florestal e a Lei contra Crimes Ambientais, que são as duas em vigência que podem atuar, no caso, na preservação aí desse ecossistema. O que é que caracteriza o Cerrado brasileiro? Caracteriza o Cerrado brasileiro é porque é uma região seca onde não há falta de água. Outra questão é que há grande biodiversidade, por isso é considerado como uma das savanas mais ricas do planeta. Para exemplificar isso, nós podíamos dizer alguns números, por exemplo, 837 espécies de aves. Temos também 150 espécies de anfíbios, 120 de répteis, 67 de mamíferos. E no caso da vegetação, nós temos 10 mil espécies, de onde tirando dessas 10 mil espécies, 4.400 são endêmicas, isso é, específicas desse ecossistema. É possível fazer uma analogia entre o Cerrado e algum outro ecossistema no mundo? Sim, se nós compararmos as savanas, né, que é o ecossistema cerrado, principalmente com da África e da Austrália, são bastante semelhantes. E vale lembrar que aqui a nossa área é em torno de 2 milhões e 100 km², né, que equivale a 22% do território nacional. A Mata Atlântica é outro ecossistema presente no semiárido. Por que a Mata Atlântica é considerada a principal floresta do mundo? Porque ela tem uma grande biodiversidade. Para nós ilustrarmos isso, a gente pode citar alguns números. Por exemplo, a quantidade de animais tem 1.361 espécies. Em relação aos vegetais, nós temos 20 mil espécies, de onde essas 20 mil, 8 mil são endêmicas. Onde é que a Mata Atlântica está presente no estado do Ceará? Bem, ela aparece em todas as serras que têm uma altitude acima de 600 metros. Mais especificamente, ela ocorre na Chapada do Araripe, que fica no Cariri, na Chapada da Ibiapaba, no Baturité, em Maranguape.
A variedade da fauna e da flora da Mata Atlântica é proporcional à devastação que ela sofre? Sim, ela é proporcional porque se nós formos verificar, ela só tem 7,3% da mata original ainda existente. E de 7,3% que tem ainda existente, só é preservado 0,69%. E nós temos outra coisa para ressaltar, é que essa degradação vem desde a época da colonização dos portugueses, porque nessa época a maior exploração era do pau-brasil. Quais os tipos de vegetação litorânea e como é que elas se caracterizam? Bem, as vegetações litorâneas nós temos a restinga, né, e temos os manguezais. No caso da restinga, né, é uma faixa de cordões arenosos, juntamente com as dunas, que forma esse ecossistema. Já no manguezal não. Nós temos aquelas áreas que são inundadas, né, com a maré alta, e lá tem espécies específicas que sobrevivem sobre esse processo, tanto da inundação como da salinidade. Existe alguma coisa que diferencie a vegetação litorânea da Mata Atlântica? A gente pode dizer que existe uma associação entre a Mata Atlântica e a litorânea. No entanto, elas são bastante distintas, porque se nós observarmos o solo, o clima, o relevo, a hidrologia, são diferentes. No entanto, os vegetais e os animais que habitam esse ecossistema pode ser comum da Mata Atlântica. Os manguezais, professor, os manguezais são uma exclusividade brasileira? De forma alguma. Os manguezais ele se encontra em toda a zona tropical e subtropical do mundo. Eliseu, hoje a gente falou da diversidade presente apenas nas regiões semiáridas do Brasil. Diante disso, é possível dizer que o Brasil é o país de maior diversidade do planeta? Sim, é possível fazer essa afirmativa. Se nós verificarmos na zona neotropical, onde está localizada a América, nós temos 57% das florestas tropicais e subtropicais. Nessas florestas nós vamos encontrar 47% de anfíbios, 37% de répteis, 27% de animais, 54% de aves e, no caso, 34% da vegetação. Nós podemos complementar segundo a Conservation International, no seu mapa de biodiversidade, o Brasil consta como o país de maior biodiversidade do planeta. Legal. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E daqui a pouco, uma alternativa para o manejo do caranguejo. E mais, artesanato sustentável em Juazeiro do Norte. Eu volto daqui a pouco. Até já!